Amado Deus, nos dê a tua palavra, venha ao nosso socorro, coloque a tua mão sobre nós, ilumina-nos com o teu Espírito, para que tenhamos sabedoria e fé na boa vivência daquilo que queres nos ensinar, hoje e sempre. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Meus queridos, trago para vocês a leitura do Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a sua saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmolas perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Até aqui, palavras de bênção, palavras da graça. Amém. Meus queridos, há um ambiente de dor e de rejeição em nosso texto. O homem nascido cego vive a triste condição de sentar-se à margem do caminho, contando com as migalhas de ajuda das pessoas. E porque ele nada vê, ele apenas podia ser visto. Mas não era assim que acontecia com ele. Os olhares desdenhosos de algumas pessoas não o viam. Dia após dia, sua rotina de desprezo se aguçava. O preconceito sofrido, a apatia e o sentimento de aversão eram tudo o que ele tinha como companhia. Mas, neste dia, o olhar de Deus o percebe. E aquele cego que nada podia ver é visto. Jesus, vendo-o,
vai até ele. Naquele instante, o seu mundo mudaria. Por mais que não visse o mundo, o Senhor do mundo o enxergava. Enquanto os discípulos perguntavam pelo pecado, Cristo lhes falava da salvação. Isso nos lembra os dias atuais e escuros que estamos vivendo. Enquanto muitos atribuem que o coronavírus está ligado ao pecado, à punição de Deus, espalhando medo e tirando as pessoas do colo amoroso de Deus, Cristo aparece em nossa história com palavras de paz e de esperança. Em Jesus percebemos que ninguém precisa anular a sua fé, aceitando as fatalidades da vida e os sofrimentos que batem à porta. Pois assim como Jesus entrou na história daquele cego, ele também vem até nós, porque não precisamos aceitar a cegueira que muitos querem impor, nos impedindo de ver a luz da graça de Deus. Jesus cura o cego de nascença. O milagre de Deus refaz a sua vida. Cristo vê a dor daquele desvalido e rejeitado pela sociedade, libertando-o de toda a escuridão. Mas em trevas maiores viviam os que não aceitaram Jesus, os mesmos que ensinavam o povo que as doenças eram castigos de Deus. Logo após passar a lama no rosto do cego, Jesus o envia ao tanque de Siloé. A primeira cura acontece quando o cego se levanta do canto da sua dor e segue adiante em observância à voz do seu Redentor. Cristo pede para que nos levantemos, para que sigamos em direção ao horizonte, sem deixar que o sofrimento da vida nos derrube. Mas outra grande cura acontece quando o cego, junto às águas do tanque de Siloé, consegue ver o seu próprio rosto refletido na água. Algo que lhe fora negado por um longo tempo. É esperançoso quando percebemos que muitas vezes sequestramos a nossa identidade e vivemos como um estranho e um cego diante de Deus, e assim nos aparece Jesus nos curando. É esperançoso quando restabelecemos a nossa confiança em Deus e, curados da cegueira espiritual, somos restaurados à imagem do Criador. No tanque de Siloé, o cego percebeu que Deus é amor e é bênção, e não castigo. Ele não sente prazer, o nosso Senhor, na angústia e no sofrimento dos seus filhos. A história segue dizendo que na sinagoga, interrogado pelos fariseus, o cego testemunha a sua cura. Sob chacotas e descrença, ele é expulso do local. Ao ver Jesus, sua atitude de fé é simplesmente prostração. Ajoelhado aos pés do nosso Senhor, ele confessa: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E aqui nós encontramos a maior cura deste cego. O grande milagre não foi porque o cego ganhou a sua visão, mas veio da sua postura de fé. A maior cura do cego foi a de conseguir ver Deus em Jesus Cristo. Que contraste! Enquanto muitos têm visão e eram cegos para Deus, é justamente um cego que consegue ver e reconhecer a Deus.
Ainda há muitas cegueiras da espiritualidade, da atitude que desagrada a Deus, do poder, da enganação, da falta de fé, entre muitas outras que nos jogam para o abismo da ignorância. Não deixe, meus amados, que a incredulidade te cegue e tome cuidado com aqueles que dizem ter cura para tudo. Já vi propagandas religiosas neste tempo prometendo blindagem para o coronavírus. É claro que a fé é importante, mas também é importante a prudência, o cuidado e, neste período incerto, recolher-se em nossas casas. Quero lhes fazer uma sugestão final. Até hoje, os judeus utilizam em suas portas a mezuzá. É um pequeno recipiente contendo um pergaminho com palavras da Torá, evocando assim nesse pergaminho a proteção de Deus. Estamos de quarentena. Se olharmos para a história do Êxodo, depois de mais de 400 anos de sofrimento, o povo hebreu vivia na escravidão e clama pela liberdade. Deus enviou as pragas. Contudo, diante da que causou mais dores e flagelos, Deus repassou algumas orientações para o seu povo. A morte dos primogênitos iria chegar. Deus pediu para que o povo se recolhesse dentro de casa e celebrassem a Páscoa. Foi um pedido de quarentena. Mas isso não significava que eles devessem, dentro de casa, esquecer-se de Deus. E a Páscoa surgiu como cultos familiares, como celebração da vida, da liberdade e da presença divina. Mas não era somente isso. O povo seria protegido naquela noite frente à dor que seguia pelo Egito. Se eles ungissem os seus batentes com o sangue do cordeiro, que era colocado na mesa da ceia. E assim aquelas famílias seriam poupadas do anjo da morte. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ele se oferta como nossa salvação e proteção. Quero sugerir para vocês, coloquem um crucifixo em suas portas, neste tempo de quarentena, e celebrem todos os dias a Páscoa da esperança de dias melhores. Lembrando esta primeira cena do Egito, que ali naquelas casas o sangue do sacrifício protegia aquelas famílias, como também hoje, o sangue do nosso Redentor nos protege e nos guarda. Nesse tempo da Quaresma, olhe para a cruz do nosso Senhor, nela pendem a nossa salvação e esperança. Se tempos de escuridão vierem, quem permanece com os olhos da fé fitados em Deus, não será tomado pelas trevas e desespero. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde o nosso coração e pensamentos em Cristo. Amém.